Olá, amigos! Aqui estamos para mais um Portal de Luz. Sejam todos muito bem-vindos. E para começarmos o nosso programa de hoje, vamos elevar os nossos pensamentos, ouvindo a prece na voz de Chico Xavier. Cultivando paciência, se você foi vítima de preterição em serviço, reconhecerá que isso aconteceu em favor da sua elevação de nível. Se perdeu o emprego ante a perseguição de alguém que lhe cobiçou o lugar, creia que alcançará outro muito melhor. Se um companheiro lhe atravessou o caminho, atrapalhando-lhe um negócio, transações mais lucrativas aparecerão amanhã em seu benefício. Se determinada criatura lhe tomou a residência, manejando processos inconfessáveis, em futuro próximo terá você moradia muito mais confortável. Se um amigo lhe prejudica os interesses, subtraindo-lhe oportunidades de progresso e ajustamento econômico, guarde a certeza de que outras portas se lhe descerrarão mais amplas aos anseios de prosperidade e de paz. Se pessoas queridas lhe menosprezam a confiança, outras afeições muito mais sólidas e mais estimáveis surgirão a caminho, garantindo-lhe a segurança e a felicidade. Mas nunca persigas, não atrapalhes, não desconsideres, não menosprezes e nem prejudiques a ninguém, porque sofrer é muito diferente de fazer sofrer, e a dívida é sempre uma carga dolorosa para quem a contraiu. A última edição do jornal Folha Espírita, do mês de agosto, trouxe uma entrevista com a médica ginecologista especializada em medicina fetal, doutora Cristiane Assis, autora do livro Gestação, Encontro entre Almas, que foi relançado recentemente pela AME Editora. A doutora Cristiane, que é também especializada em gestações de fetos que apresentam malformações, relatou as dores e dificuldades de todos os envolvidos quando notícias assim interrompem o clima de alegria que costuma ser tão comum entre as grávidas e os seus familiares. Afinal, toda a família vibra positivamente quando recebe a confirmação de uma gravidez. A futura mamãe, os avós, irmãos. Mas, quando é detectada alguma enfermidade, ainda intraútero, o que fazer? Como o profissional de saúde deve informar e cuidar desse núcleo familiar? Para o Espiritismo, tais enfermidades não são ao acaso e devem ser vistas como lições a serem aprendidas, tanto pelos familiares como pelo espírito que está reencarnando. Estas são algumas das questões relatadas no livro da doutora Cristiane Assis e que fazem parte também da sua rotina profissional. Perguntada pela Folha Espírita sobre como é identificar e comunicar à família um possível quadro de malformação fetal, quando o bebê ainda está no útero da mãe, a doutora Cristiane disse que, por mais estudo ou experiência que o médico possua, jamais haverá um jeito fácil ou simples de transmitir essa notícia. Trata-se de um fato que irá destruir o sonho de um filho perfeito, de um futuro tranquilo. A partir desse diagnóstico, inicia-se uma imensa jornada para os pais, não só pela busca por mais informação sobre aquela doença específica, mas também a busca
por alguém que seja capaz de ter empatia com o seu sofrimento. A dor dos pais é imensa, pois eles sabem que, além deles próprios, o seu filho também estará passando por um grande sofrimento. O exame de ultrassom morfológico feito nos primeiros meses é apenas o início do processo que levará à compreensão do que está acontecendo com o feto. No aspecto médico, uma vez detectada alguma alteração, a doutora Cristiane costuma recomendar que o casal seja encaminhado para o aconselhamento genético ou medicina fetal, em que um profissional treinado ajudará a esclarecer as dúvidas do casal sobre possíveis causas e prognósticos. Também, dependendo do órgão fetal acometido pela má formação, alguns exames adicionais podem ser solicitados para a complementação do diagnóstico. Por exemplo, a ecocardiografia fetal, que estuda detalhadamente o coração do feto, facilitando, assim, a mobilização de uma equipe especializada logo após o parto para procedimentos especiais que se façam necessários. E isto pode ser fundamental para a sobrevivência de muitos bebês. Há também alguns procedimentos invasivos realizados através da introdução de uma agulha na cavidade amniótica e que somente são feitos após uma análise minuciosa do caso. Pode ser necessária a retirada de uma quantidade de líquido amniótico que é capaz de fornecer inúmeras informações sobre a saúde do feto, ou ainda a retirada de uma amostra do sangue fetal, dos vasos do cordão, e que também permite o diagnóstico de muitos problemas. E outro exemplo de um importante exame, a neurosonografia fetal, avalia detalhadamente o sistema nervoso central do feto e faz diagnósticos precisos. Até transfusões de sangue intraútero podem ser realizadas. Ou seja, atualmente existem profissionais treinados no que há de mais atual na medicina fetal. Mas nem por isso, segundo a médica, estes profissionais saberão como lidar com a dor dos seus pacientes. A capacidade do profissional de ter empatia com eles é o que fará toda a diferença. Afinal, até aquele instante, quando uma notícia ruim chegou no meio de um exame de ultrassom, ali havia um bebê muito esperado e festejado. É certo que durante um atendimento de rotina de ultrassonografia, não haverá tempo para conversas prolongadas com a paciente, diante das dúvidas que surgirão com o diagnóstico de uma má formação. Mas, com respeito e cuidado, pode-se oferecer o encaminhamento a profissionais que possam dar a assistência necessária nos passos seguintes de diagnóstico e de tratamento. A doutora Cristiane ressaltou em sua entrevista que, diante de uma situação de má formação fetal, todos os envolvidos, pais, familiares e até os profissionais, estão diante de uma oportunidade única de aprendizado. Por intermédio do exercício de nobres sentimentos, como o amor, a paciência, a resignação, a determinação, a fé, pode-se encontrar um sentido para algo que aparentemente não teria explicação. O diagnóstico de uma má formação fetal é algo extremamente sofrido. Muitas vezes, num primeiro momento, parece ser a destruição de um sonho, a do filho saudável, com um futuro pela frente. E o plano espiritual sabe os sacrifícios envolvidos em uma gestação de uma criança mal formada. Se o suporte e o amparo para que sejamos bem-sucedidos em nossas promessas antes da reencarnação não faltam para todos nós que sofremos nas mais variadas provas da vida, não seria diferente em casos tão pesados como estes. A doutora Cristiane disse ao jornal Folha Espírita o seguinte: em minha prática, vi mães cansadas por cuidarem de seus filhos deficientes, mas todas gratas pelos aprendizados que eles lhes proporcionaram ao longo de tão pesada jornada. Conheci mães tristes porque perderam seus bebês mal formados, ainda intraútero ou poucos dias após o parto, mas com os corações aliviados,
por terem oferecido a eles todo o amor que puderam durante o tempo em que estiveram juntos. Entretanto, também pude encontrar tristes mulheres que carregavam em seus corações as feridas de terem arrancado do útero os seus filhos antes do tempo de se haver concluído. Por mais que tentassem para mim ou para si mesmas racionalizarem tal decisão, seus corpos mostravam que algo ainda doía e doeria por muito tempo, pois a vida, mesmo que imperfeita, tem sua beleza e gera-nos empatia e amor em seus movimentos. Movimentos esses que já somos capazes de ver a ultrassom em seu coração com apenas 6 semanas. Não há como ser responsável por sua interrupção sem que isso nos traga dor na alma, e essa dor, cedo ou tarde, se manifestará em nosso espírito. Pelas belas palavras da médica doutora Cristiane Assis, fica aqui o nosso desejo de força e fé às famílias que passam por problemas semelhantes e também o nosso eterno apelo contra o aborto e a favor da vida. É importante lembrarmos também que a doutora Cristiane estará presente no primeiro congresso sobre saúde e espiritismo, organizado pela Associação Médico Espírita de Sorocaba, e que vai acontecer agora entre os dias 26 e 27 de agosto. Estarão presentes também nomes de peso, como o Dr. Décio Iandoli Júnior, Dr. Roberto Lúcio Vieira, Dr. Gilson Luiz Roberto e o Dr. Andrei Moreira. Maiores informações sobre os temas e palestrantes vocês podem encontrar no site da organização www.amesorocaba.com.br. Vamos chamar agora a nossa amiga Sandra Marinho com o quadro Educa a Tua Alma. Queridos amigos, queridas amigas, não sei se todos concordam comigo, mas ouso afirmar que ninguém passa pela vida sem deparar com antagonistas. Pelo menos em algum momento da nossa existência, temos de lidar com alguém que não comunga de nossas ideias, pensamentos, atitudes e que se opõe ostensivamente a nós. Se pensarmos bem, veremos que é comum encontrarmos antagonistas até nos tempos de estudante, entre os colegas de turma. O fato, como já falamos algumas vezes aqui no programa, não agradaremos a todos, mas quando essas antipatias avançam para o campo da competição ou discórdia, poderão gerar resultados desastrosos. No livro Sinal Verde do Espírito André Luiz, psicografado por Chico Xavier, traz algumas reflexões a esse respeito que vale a pena pensarmos sobre elas e trazê-las para a nossa vida prática. Com o título Antagonistas, ele inicia com a seguinte afirmativa: o adversário em que você julga encontrar um modelo de perversidade talvez seja apenas um doente necessitado de compreensão. Enfatizo que ele diz compreensão. O fato de percebermos que o nosso opositor traz consigo desajustes emocionais e psíquicos e alardear com desprezo, fulano é um doente. Isso não é compreensão. Não é simplesmente reconhecer o equilíbrio do outro, mas esforçar-se em compreender a sua fraqueza sem deixar-se atingir pelas farpas da oposição, defendendo-se quando necessário e, principalmente, não revidar para que o objeto do antagonismo se enfraqueça e não sirva de estopim para incendiar ainda mais os ânimos. Outro ponto fundamental trazido por André neste tema é: reconheçamos o fato de que muitas vezes a pessoa se nos torna indigna simplesmente por não adotar os nossos pontos de vista. Aí é que está o perigo.
angariamos inimigos de graça, porque só tem valor as pessoas que pensam como nós, que vivem como nós, que gostam das mesmas coisas que nós, que têm o mesmo modo de vida que nós, e por aí vai. E atenção, muita gente que se diz descolada, que vive na sua e que defende que cada um deve viver na sua vibe, mas que no fundo tem desprezo e não compreensão de fato com as diferenças. Precisa ver se não está mascarado. Enfim, todo cuidado é pouco nesse sentido. As pessoas são livres para pensar, cada um é livre para adotar ideias e pensamentos que melhor se afinizam com a sua forma de ser e agir, assim como nós. Por isto, temos que ter o máximo de cuidado com isto. Vivamos em paz com as pessoas, mesmo que adotem pontos de vista diferentes dos nossos. Um ponto delicadíssimo e difícil de aceitar está na seguinte reflexão que André Luiz nos traz. Respeitemos o inimigo porque é possível seja ele portador de verdades que ainda desconhecemos, até mesmo em relação a nós. Não é fácil reconhecer, eu sei, mas justamente aqueles que se opõem a nós têm uma visão mais clara dos nossos defeitos, mais secretos. Aqueles que conseguimos acobertar na relação com os amigos e afins. Talvez seja por isso que se torna ainda mais difícil aceitar quem nos faz oposição. Nosso orgulho e vaidade não lida muito bem com o fato de alguém conseguir ver as nossas fraquezas e nossos defeitos e não ter muita consideração e esconder que sabem disso. O que fazer? Eis aí o maior desafio, gente. Apesar de não ser tarefa fácil, é uma ótima oportunidade de praticarmos a humildade que tanto cobramos dos outros. A gente quer que o outro seja humilde. E aproveitar a verdade nua e crua sobre nós mesmos e começar a trabalhar sinceramente em eliminar em nós o defeito em questão. Afinal, não estamos aqui nesta vida para nos tornarmos melhores? Para, enfim, evoluirmos? Uma verdade insofismável também nos traz André quando ele escreve: a melhor maneira de aprender a desculpar os erros alheios é reconhecer que também somos humanos, capazes de errar, talvez ainda mais desastradamente que os outros. Como é importante, gente, penetrar no sentido desta lição. Pensem comigo, se nos reconhecemos capazes de errar, por que não daríamos nova oportunidade àquele ou àquela que erra conosco? Se não estamos isentos de cometer erros, por que exigir dos outros espetáculos de virtude? Sejamos razoáveis. Quando somos rigorosos com os outros, estamos chancelando o mesmo comportamento dos outros para conosco. Pensaram nisto? O adversário, diz André, antes de tudo deve ser entendido por irmão que se caracteriza por opiniões diferentes das nossas. Esta outra afirmativa do mentor nos leva a refletir no quanto se tem errado, quantas animosidades poderiam ser evitadas nos relacionamentos pessoais e até mesmo coletivos, se extrapolarmos para a política, pensando nos países oprimidos pela violência e perseguições em função de antagonismos religiosos, ideológicos. Por fim, encerramos como André Luiz encerra a sua mensagem. Deixe os outros viverem a sua vida própria, e eles deixarão você viver a existência de sua própria escolha. Até o próximo encontro. A
A Creche Lar do Alvorecer é uma entidade assistencial mantida pelo Grupo Espírita Caibar Schutel. Localizada em Diadema, tem como propósito trabalhar pelo desenvolvimento de uma cultura de paz através da educação e da assistência a crianças, jovens e adultos. São 250 crianças atendidas diariamente. Conheça nossas atividades e colabore conosco pelo ideal de um mundo melhor. www.lardoalvorecer.org.br. O jornal Folha Espírita, fundado em 18 de abril de 1974, se dedica à divulgação da doutrina espírita. Saiba mais sobre assuntos atuais com o enfoque do espiritismo, além de entrevistas e artigos de diversos colunistas. Você pode escolher na versão digital ou impressa. Acesse e faça sua assinatura. www.folhaespirita.com.br. Agora assista ao nosso amigo Maida com o Momento Doutrinário. Olá, amigas e amigos do Portal de Luz, mais uma vez, sejam bem-vindos. Hoje vamos refletir sobre a lição Respostas do Alto, contida no livro Fé do Espírito Meimei, psicografado por Chico Xavier. Diz Meimei: existiu um homem que ansiava de tal modo encontrar o Cristo de Deus, que foi amplamente observado por ele, passando a ser acompanhado por vários mensageiros da vida com maior e especial atenção. No afã de integrar-se no trabalho excelso do amigo, esmerou-se o devoto nas petições. Queria viver com Jesus, entregar-se a Jesus e interpretar Jesus. E propunha-se a obter tudo isso com urgência. Alvoroçado, notou que começava para ele longa série de surpresas. Pediu saúde a fim de agir com intensidade, mas a vida lhe trouxe a doença. Rogou um corpo belo e atraente. No entanto, no momento difícil, foi prejudicado no rosto, apresentando-se desse modo com a face deformada. Solicitou dinheiro farto, entretanto, unicamente conseguiu o trabalho sacrificial que lhe garantia a aquisição do extremamente necessário. Quis formar um grupo de companheiros que lhe partilhassem as atividades na lavoura do bem. Contudo, não apareceu ninguém que se dispusesse a segui-lo, obrigando-se por isso a sair sozinho para atender às súplicas de pessoas infelizes que lhe rogavam o benefício da prece. Insistiu, através de repetidas orações, para que o céu lhe concedesse um clima de paz, que lhe facilitasse a execução de encargos determinados, mas viveu cercado de perseguições e conflitos, perturbações e sarcasmos que lhe flagelavam a existência. De corpo envelhecido, certo dia viu a morte chegando de manso, apagando-lhe as pupilas. Ele despertou do grande sono, do qual se via objeto, e viu Jesus, que o aguardava. O companheiro desconcertou-se e falou, dizendo: Senhor, desejei tanto servir-te, mas tudo em meu caminho terrestre me foi contra. Qual teria sido, Senhor, a potestade das trevas que me atormentou a vida inteira? O celeste benfeitor, entretanto, esclareceu com serenidade: fui eu mesmo quem te enviou a doença e a deformidade física, a pobreza e a solidão. E por que, Senhor? Suspirou o devoto recém-desencarnado. Jesus, porém, respondeu com sabedoria: disseste tantas vezes que me desejavas a presença e a intimidade, a fim de trabalharmos juntos, que, sem os auxiliares aos quais te confiei, não conseguirias caminhar com segurança para doar-me a felicidade de conviver comigo. Boas reflexões, obrigado pela companhia, saúde e paz e até o próximo encontro. A Fundação Espírita André Luiz, conhecida como FEAL, lançou em 17 de agosto a campanha Espiritoteca, Entregue Páginas de Luz. A ideia
é iluminar mentes por meio dos livros espíritas. Serão 20.000 exemplares distribuídos em locais como hospitais, presídios, cracolândias e outros pontos da cidade de São Paulo e de Guarulhos, na Grande São Paulo. A campanha visa também contribuir na criação de bibliotecas em casas espíritas, oferecendo ao público a possibilidade de iluminação e paz interior. Para formar essa grande corrente do bem, a FEAL oferta a oportunidade àqueles que desejam ser a luz. Os apoiadores podem doar a partir do valor de R$ 12 e fazer parte da campanha. Os livros serão entregues nesses pontos por padrinhos, entre eles alguns comunicadores da Rádio Boa Nova e da TV Mundo Maior, como Adão Nonato, William Sanches e João Lourenço. Maiores informações sobre este projeto podem ser encontradas no site da loja virtual Mundo Maior. E vamos terminando por aqui o nosso programa de hoje, lembrando a todos vocês que não se esqueçam de mandar para nós as suas sugestões de temas, comentários e mesmo dúvidas. O nosso e-mail é portaldeluz@folhaespirita.com.br. Estamos aguardando a sua mensagem. A todos uma ótima semana e até a próxima.